não é um texto estruturado para ser lido. Esse texto aqui, essa tradução, é uma tradução que parafraseia um pouquinho o original. Você junta as frases, entendeu? Que é parafrasear lá, ele faz o copy-desk do original. Sabe o que é copy-desk? Copy-desk é outro sujeito que transforma, por exemplo, na redação do jornal, a palavra falada, que foi capturada no gravador, num texto jornalístico, porque a palavra falada é muito imperfeita, tem aqueles aqueles vícios de linguagem, aquelas reiterações, concordâncias mal feitas, e como há então essa baixa qualidade no texto oral, o copy-desk faz aquele ajuste, né? Junta tudo lá. Então esse texto aqui é um texto copidescado, para falar um neologismo aí, tá? Fala assim em redação de jornal, copidescado. Né? Não é um monstrengo linguístico, porque copy-desk dá para escrever em português, portanto que você escreva com QU no final. Copy-desk, tá bom, não tem nenhum mal em falar assim. Tá? O mal não está em você incorporar palavras novas. O mal está em você incorporá-las sem adaptá-las à índole da língua portuguesa. Então, escrever copy-desk com inglês, aí está errado, porque aí a gente está apenas transferindo uma palavra de lá para cá. Então, escrever copy-desk funciona. Então, a estrutura da língua é cheia de coisas assim. Então, os operários brasileiros viam os engenheiros ingleses conversando na construção da ferrovia, e eu vi os engenheiros ingleses falar em sleeper. Sleeper é o nome, é o dormente, né? To sleep, né? Sleeper é o dormente, que é aquela madeira que fica transversal ao trilho. E os operários brasileiros odeiam sleeper e chamaram de chulipa. O que está absolutamente perfeito, é uma maravilha, tá? Não tem nada de errado nisso. O meu velho professor Palestro dizia que tem duas pessoas só com capacidade de fazer a língua, que tem legitimidade. É o povo que inventa a chulipa, que é legítimo, é escrevível em português, é pronunciável, tem todo sentido do mundo. Chulipa é perfeito. E o sujeito que é culto, verdadeiramente culto, que daí ele sabe dizer dormente, porque ele vê sleeper, dormente. O que estraga a língua é o Ibrahim Soeb no meio, entendeu? Dizendo bobagem. Entendeu como é que funciona? O sujeito verdadeiramente culto, como o Camões, ele vai lá e diz assim, pô, o que é esse troço? Sleeper. Ah, dormente. Sleep. Então, dormente. Dormente não é bom? É, pô. Ele fala tudo. Como o povo não sabe o que é sleeper, então ele ouve slipa, chulipa. Pronto. Então, há legitimidade e beleza tanto no dormente quanto na chulipa. A desgraça é o cretino chamando de container. No meio. Container. Container, né? O container chegou. Vê que não, né? Compreenderam? Faltou alguém culto dizer assim, não, pessoal, é o seguinte, ou a gente chama de contenedor, porque container não é português, então vamos pegar o parentesco mais próximo, que é o espanhol. Então, quando você não tem solução em português, você automaticamente pega espanhol. Essa é a regra geral, que é parente primo irmão, né? Aí você vai para o contenedor, né? Ou então espera o povo chamar de qualquer coisa. Quando o estivador do porto começar a chamar de container, eu acho que não sei se dá para fazer, porque esse tem não é português, a gente não fala assim, né? Não temos essa forma linguística, essa forma oral, né? Bom, mas isso é outro assunto, né? Continuamos, por favor, quem é que vai ler agora? A Carmen está proibida de ler. Um outro voluntário, por favor. Vamos lá, voluntário para ler. Estamos na página 71, página item 3. Quem gostaria de ler? Vamos lá. Vamos lá, Agaeto. Mas não apenas são as virtudes, tanto geradas. Não, é no item 3 da página 71. Uma indicação de nossas disposições é fornecida pelo prazer ou dor que acompanha nossas ações. Um homem é moderado, se abstém do prazer do corpo e considera a própria abstinência prazerosa. É um desregrado que a experimenta como aborrecido. Ele é corajoso se encara o perigo com prazer. E aconteça o que acontecer, sem experimentar dor, covarde se o fizer experimentando sofrimento.
Na verdade, a virtude moral concerne a prazeres e dores, pois o prazer nos leva a realizar ações vis e a dor nos leva a deixar de realizar ações novas. Daí a importância, salientada por Platão, de ter sido decididamente treinados desde a infância a gostar e não gostar das coisas apropriadas. Esse é o significado da boa educação. Então, aí tem uma definição de educação maravilhosa. Educar alguém é ensiná-la a gostar e não gostar das coisas que devem ser gostadas e não gostar das coisas que não devem ser gostadas. Ou seja, das coisas apropriadas. Bom, nota 42. Especialmente os diálogos A República e as Leis, de Platão. Esses são os dois. As leis é o último diálogo de Platão, mas a República não, mas já é da terceira parte da vida de Platão. Então são os diálogos em que ele tenta propor um debate sobre como deveria ser a sociedade humana. A República é um modelo de sociedade humana. É um livro muito interessante, né, se alguém quiser comprar esse livro, tem uma sugestão boa, a Livraria Cultura de São Paulo, na internet, vende a edição da Fundação Calouste Gulbenkian, que é um livro que custa R$100 e poucos por aí, está vendendo por 60, acho que capa dura, são maravilhosas. Se alguém tiver interesse em comprar esse livro, é a hora de comprar a República. Está pela internet, na Livraria Cultura, em São Paulo, está num preço extraordinariamente bom. Edição de luxo, capa dura, tradução portuguesa, da Fundação Calouste Gulbenkian. Calouste Gulbenkian. É uma fundação, em Portugal, tem um sujeito que era armênio, e que, não sei bem a história, mas ele fundou em Portugal, tem uma fundação em Portugal, Calouste Gulbenkian, que é uma entidade assim voltada para a promoção da cultura. Há muitos anos já, isso é uma coisa muito, com um trabalho de belíssima qualidade, muito boa qualidade da Calouste com C, Gulbenkian. Continuamos. Ademais, se as virtudes têm a ver com as ações e paixões, e toda paixão e toda ação são acompanhadas por prazer e dor, isso constitui uma demonstração adicional de que a virtude diz respeito ao prazer e à dor. Uma outra indicação é o fato de a dor ser o meio da punição. Pois a punição é uma espécie de medicina, e é da natureza da medicina operar por meio de opostos. Além disso, como afirmamos anteriormente, toda disposição formada da alma realiza sua plena natureza em relação e ocupando-se com aquela classe de objetos através dos quais ela tende a ser corrompida ou aprimorada. Mas se os seres humanos se corrompem através de prazeres e dores, a saber, quer perseguindo e evitando os prazeres e dores equívocos, quer os perseguindo e evitando no momento equívoco, ou da maneira equívoca, ou em um dos outros meios equívocos, entre os quais erros de conduta podem ser logicamente classificados, razão pela qual alguns pensadores definem as virtudes como estados de impassividade e repouso, embora incorram em erro ao usar esses termos de modo absoluto, sem adicionar na maneira certa ou errada, e no momento certo ou errado, e as demais qualificações. Alusão é provavelmente aos estoicos, que sustentavam a título de objetivo ético um estado de completa libertação e isenção de qualquer paixão ou emoção, a quem dava o nome de apatia, né? Que é a apatia, né? Moderno, nossa. Que é precisamente o que Aristóteles combate como um extremo de deficiência, contrário à sua doutrina de mediania, que levaria o ser humano a completa insensibilidade. Então ele já vai explicar melhor isso, tá? Em seguida aqui não se incomode que já vai ficar bem claro. Apresentamos, portanto, a suposição de que a virtude moral é a qualidade segundo a qual se age da melhor forma em relação aos prazeres e dores, e que o vício é o oposto. As considerações que se seguem esclarecerão ainda mais esse mesmo tópico. Ele vai explicar melhor. Mas
O que é a qualidade, a virtude moral? A virtude moral é a virtude da alma sensitiva, não da alma intelectual, né? Sempre lembrar que a alma vegetativa não tem virtude, porque ela age automaticamente sem você poder interferir, ela não é sensível à razão. A alma sensitiva tem virtudes porque ela pode ser modulada, portanto, se ela pode ser modulada, pode ser interferida pela razão. Então, esse primeiro conjunto de virtudes da alma sensitiva é a virtude moral. Depois, mais tarde, no livro, ele falará da virtude intelectual, que, na verdade, a virtude intelectual é uma virtude superior à virtude moral. Ele não disse ainda, né, mas eu estou antecipando para vocês, porque a virtude intelectual, no fundo, é da alma intelectual, que é aquela que é 100% racional. Portanto, ela é relativamente superior à alma sensitiva. Ele vai explicar depois, tá? Não se precipite. Então, é o quê? É a melhor forma em relação a prazeres e dores e que o vício é o oposto. Então, a virtude moral é uma escolha que se faz e que ele vai explicar agora em seguida. Vê? Olha só. Há três coisas que constituem os motivos da escolha e três que constituem os motivos do evitar, a saber, o nobre, o útil e o prazeroso, e seus opostos, o vil, o nocivo e o doloroso. Ora, com respeito a todos eles, é provável que o homem bom haja corretamente e o homem mau incorretamente. Contudo, especialmente com respeito ao prazer, pois este é o comum ao ser humano e aos animais inferiores, e também acompanha todos os objetos de escolha, diz que tanto o nobre quanto o útil nos parecem prazerosos. Por outro lado, e é de se notar que a suscetibilidade ao prazer se desenvolve em todos nós, desde o berço, de sorte que essa paixão é difícil de ser erradicada, estando enraizada na estrutura de nossas vidas. Outro sim, o prazer e a dor constituem também os padrões por meio dos quais, em todos nós, no maior ou menor grau, regulamos nossas ações. Em razão disso, o prazer e a dor são necessariamente a nossa maior preocupação, uma vez que sentir prazer e dor, correta ou incorretamente, exerce um grande efeito sobre a conduta. E se acresce ainda que é mais difícil lutar contra o prazer do que contra a ira. Difícil como é, segundo Heráclito. Vocês não sabem, mas eu fui pesquisar aqui. O que Heráclito diz é o seguinte: é difícil lutar contra o desejo. Ele consegue tudo o que quer, ainda que lhe custe a alma. Uma afirmação de Heráclito, tá? Que ele está citando aqui, que é um filósofo pré-socrático. É difícil lutar contra o desejo. Ele consegue tudo o que quer, ainda que lhe custe a alma. Não está. Tá? Está no... Eu contei no outro texto qualquer. Vamos lá. É difícil lutar contra o desejo. O desejo. Ponto e vírgula. Ele consegue tudo o que quer, vírgula, ainda que lhe custe a alma. Portanto, já devem ter desconfiado que se o desejo é o maior motor mais potente da conduta humana, todo o processo moral está em controlar isso. Ou seja, está em produzir alguma solução que possa controlar e de alguma maneira, domar isso, né? Você pode reler ali que se acrescenta? Se acresce ainda que é mais difícil lutar contra o prazer do que contra a ira. Difícil como é, segundo Heráclito. Mas a virtude, como a arte, se ocupa constantemente com o que é mais difícil, uma vez que quanto mais difícil é a tarefa, melhor é o êxito. Inclusive, por essa razão, o prazer e a dor despontam necessariamente como a principal preocupação da virtude, bem como da ciência política, visto que aquele que pessoalmente dele se serve corretamente será bom,
e aqueles que fizerem corretamente mal. Portanto, a modulação do prazer é o meio termo que ele vai nos ensinar, né, como instrumento de vida moral. Então, vamos mais um pouquinho. Podemos, então, ter como assentado que a virtude diz respeito aos prazeres e às dores, e as ações que a produzem são aquelas que a ampliam e também, se diferentemente realizadas, a destroem, e que as ações a partir das quais foi produzida a ação, também aquelas nas quais é ela convertida em ato. A ideia aqui central desse trecho é que a nossa alma sensitiva, ou seja, aquilo que nós temos, digamos, que tem uma característica de impulsividade, como se ela fosse automática, como é a alma vegetativa, no entanto, pode ser controlada. Por quem? Pela razão. É a razão, então, quem controla as paixões, os desejos, as emoções, que são uma espécie de querer bruto. E, então, o ato de ter a possibilidade de ter virtude moral depende fundamentalmente de produzir um controle dos prazeres, ou seja, do desejo de prazer. E vai explicar melhor, já fica mais claro, mas já vamos entrar aqui no detalhe. Continuamos, Agaíto, por favor. É possível, todavia, que uma questão se apresente a saber o que queremos definir ao dizer que para se tornar justo é preciso realizar ações justas, e que para se tornar moderado é preciso realizar ações moderadas. Pois se os seres humanos realizam atos justos e moderados, já são eles justos e moderados, exatamente como aqueles que escrevem e falam corretamente ou tocam afinadamente, são letrados ou mudos. No fundo a restrição é assim, né? Ora, se para eu ser justo eu tenho que praticar atos justos, como eu posso praticar os atos justos se eu ainda não sou justo? Né? É o que é o efeito Tostini. Se vende bem porque é torradinho, se é fresquinho porque vende bem. Então esse é o problema central aqui, que é o dilema do ovo da galinha, né? Não é isso também é o dilema do ovo da galinha? E vamos ver como é que ele resolve isso. Mas talvez não seja esse o caso até mesmo com as artes. É possível escrever ou falar uma palavra corretamente por acaso, ou porque alguém mais nos orientou a fazê-lo. Por conseguinte, alguém será um letrado somente se falar e escrever corretamente, tal como um letrado, ou seja, devido ao conhecimento gramatical que o próprio alguém possui. Quer dizer, você pode aprender. Você não ele quer dizer, como é que você resolve o dilema Tostini, né? Então, a galinha e o ovo nasceram juntos, porque alguém os fez de uma vez só. E a galinha, quando nasce, tem potência de produzir ovos. Não é isso? E você não sabe o que fazer no dilema ético, você então vai lá e pergunta como é que deve fazer. Se você está com dúvida como é que faz, procura o padre e pergunta. Procura o seu mentor espiritual, procura uma pessoa mais velha. Alguém sabe, você pode aprender com a experiência alheia. Muito bem, continuamos. Outro sim, o caso das artes não é realmente análogo àquele das virtudes. Obras de arte têm seu valor em si mesmo, de sorte a bastar de serem criadas, possuindo uma qualidade que lhes é própria. Atos, entretanto, que são realizados em conformidade com as virtudes, não são realizados justa ou moderadamente se eles próprios forem de um certo tipo, mas somente se o agente também estiver numa certa disposição de espírito ao realizá-lo. Em primeiro lugar, ele tem que agir com conhecimento. Conhecimento no sentido múltiplo da ciência ou consciência do que ele, o agente, está realizando. O ato em questão não deve ser inconsciente ou fortuito. E de ciência de que o ato é um ato correto, isto é, tem teor moral. Ou seja, o ato de um moral não pode ser um ato artificial. Quando um artesão faz alguma coisa, o marceneiro faz uma mesa, aquela mesa está desvinculada essencialmente do marceneiro. Ele fez aquilo pelas suas habilidades técnicas
Mas aquele ato, aquela mesa, não tem vinculação com a existência real do marceneiro, porque eles estão separados. Agora, o ato moral não pode ser desvinculado da consciência moral daquela pessoa que fez. É por essa razão que, se você estende um pouquinho esse conceito, você vai perceber que o Libidache, por exemplo, que era um maestro romeno, achava que não se devia gravar música, nenhuma espécie, porque a música só tem valor enquanto é tocada, no momento em que é tocada. Antes disso, também havia, sabe quando foi que começaram a gravar concertos? Na época do Glenn Gould, lá por 40, alguma coisa, isso não tem gravação nenhuma, pouquíssima, porque havia a ideia de que concertos não devem ser tocados, não devem ser gravados. E o Celibidache achava isso agora até pouco tempo atrás, tanto é que só tem disco para vender do Celibidache, porque os filhos resolveram liberar as matrizes, né? As gravações, porque o Celibidache vivo nunca deixou que alguém gravasse, publicasse, né? Que alguém editasse um disco seu. E é a mesma coisa se pode dizer da filosofia. Quer dizer, a filosofia só acontece no momento em que ela vai sendo filosofada, porque o resto são cadáveres que a gente disseca. Não é isso? Mas a filosofia só acontece no momento em que ela é realizada em si própria, porque ela não é um objeto como o produto de um marceneiro, que produz uma coisa que é naturalmente separada dele. Então, o ato moral só faz sentido quando ele é resultado de um casamento entre o ato e a consciência moral do que faz, ou seja, ele é um ato verdadeiro, de prática. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Em segundo lugar, tem que eleger deliberadamente o ato e eleger o ato pelo próprio ato. Em terceiro lugar, o ato tem que brotar de uma disposição de caráter estável e permanente. Para a posse de uma arte, não se reconhece nenhuma dessas condições, salvo a mera qualificação do conhecimento. Para a posse das virtudes, contudo, o conhecimento tem pouco ou nenhum peso. Enquanto as outras condições, longe de detentoras de pouco peso, são sumamente importantes na medida em que a virtude resulta da realização regular de ações justas e moderadas. Quer dizer, a bondade só existe nos atos bons. Entendeu? Aqui, novamente, há implícita uma certa crítica ao seu professor Platão, que acha que existe uma bondade ideal em algum lugar, em algum momento, alguma esfera da existência, né? Em alguma dimensão da existência, haveria uma bondade ideal. Pois a bondade, diz ele, só existe nos atos bons. Pela mesma razão pela qual a palavra cachorro não morde. Quem morde são os cachorros concretos, reais, existentes ali, concretos ali e tal, que podem ser pesados, vistos, fotografados e tal. Então, a bondade também, ela não é uma entidade abstrata, ela é uma bondade, uma entidade que só existe na medida em que atos reais e concretos são bons. A mesma coisa não acontece com a mesa, porque o marceneiro produz uma mesa que se desvincula e passa a ter uma autonomia frente a ele. Esse marceneiro vai morrer e a mesa continua. Por exemplo, todas as mesas aí que têm mais de 50, 60 anos foram feitas por marceneiros que provavelmente já morreram. Né? Os autores das mesas já foram embora, mas o ato de bondade só existe associado concretamente com a pessoa que o faz. É isso que ele está explicando a diferença. Tá? Assim, ainda que as ações sejam chamadas de justas e moderadas, quando consistem em tais atos que homens justos e moderados realizariam, o agente é justo e moderado não quando meramente realizar esses atos, mas quando se realizar da maneira que o homem justo e moderado os realiza. É, portanto, correto dizer que um homem se torna justo realizando ações justas e moderado realizando ações moderadas. E ninguém poderá, a mais remota chance de se tornar bom sem realizá-lo. Mas a maioria dos seres humanos, em lugar de realizarem atos virtuosos, se dedicam à discussão da virtude, imaginando que filosofam e que isso os tornará
que os tornará bons seres humanos, no que agem como pacientes que ouvem meticulosamente ao que o médico diz, mas deixam completamente de cumprir suas orientações. Essa modalidade de filosofia conduzirá tanto a um saudável estado de alma, quanto o tipo de tratamento mencionado e negligenciado pelo paciente conduzirá à saúde do corpo. Não é como o mundo moderno, é? Bem assim. Isso tem 2.400 anos. Quer dizer, ficar debatendo bondade, direitos humanos, não sei o quê, é tudo frescura. Então, os sujeitos lá ficam debatendo na ONU direitos humanos, e a ONU produz, nas ações práticas, nas suas omissões, os maiores desacatos aos direitos humanos que você possa imaginar. Então, a conversa é em torno do conceito de bondade, mas o conceito de bondade não existe, muito embora seja um conceito platônico. Vocês compreendem que aqui há dentro disso uma crítica ao Platão? Que há claramente aqui uma crítica ao Platão, que acha que é estupidez, ou Aristóteles acha, olha, é bobagem ficar discutindo a tal da bondade perfeita, aquela bondade que existe no mundo das ideias e dos conceitos, quando na verdade a bondade só é bondade quando ela é praticamente, na prática, bondade. E é por isso que eu disse para vocês no começo da aula de hoje que é perigosíssimo que o sujeito que cumpre o esoterismo com X, o sujeito que vai lá, dá esmola, tá? Às vezes tem mais chance para o céu do que o sujeito que fica debatendo questões teológicas. Porque o debate de questões teológicas pode levar a um gnosticismo, que é a tentação de querer virar professor de Deus, ou querer saber o que Deus sabe, achar-se que muito sabichão, quando na verdade espera-se que o ser humano tenha uma certa humildade. Quem assistiu o Fausto II, aí 15 dias, né? Deve lembrar que essa é a chave de interpretação da obra, porque o que acontece no ser humano é que se a nossa mente, a nossa razão, é capaz de penetrar nos pequenos mistérios, então nós somos capazes de estabelecer compreensões sobre o modo como o mundo é, mas apenas o mundo que é compreensível, que é o mundo que é aquilo que se chama de cosmos, que é compreensível em parte, não é? No entanto, para a compreensão dos grandes mistérios, que são os mistérios divinos, os mistérios de Deus, no fundo, nós só podemos fazê-lo pela passividade contemplativa, ou seja, pela humildade contemplativa, que é uma coisa que é um certo tipo de ação, embora eu tinha de passividade, né? Embora a passividade se chame como tal, é um tipo de ação. Né? A passividade é uma ação concreta, ela não é uma não-ação. Ela é uma ação, embora seja passiva, né? E não seja contemplativa. É por isso que não se deve nunca de acreditar que a passividade implica numa songamonguice, porque a passividade não é um ato, não é um não-ato, a ação. Então, quando a gente diz assim que as mulheres são passivas, esse critério de passividade feminina é um tipo de ação. E se você não entende isso, você jamais entende o sentido da passividade. Porque a passividade fica aparecendo, assim à primeira vista, como sendo uma coisa de omissão. Mas a passividade não é uma omissão. Quando Jesus se deixa matar, isso não é uma ação? Jesus foi feito omisso ao se deixar matar? Não, é uma ação de se deixar, mas é uma ação completamente clara e nunca é uma omissão, não é uma ação da monguice. Não é isso? Então, o que o Aristóteles aqui está querendo nos dizer é que essa conversa teórica sobre virtude, que é a conversa platônica, né? Que ele não está aqui dizendo clareza, porque também não pode dar um pontapé no professor dele cada página, fica chato, né? Afinal, né? Ele já tinha morrido, né, nessa altura, mas você estudou 20 anos com outros, então você não pode ser assim mal educado, mal agradecido. Então ele aqui está dizendo que a conversa sobre virtude teórica é errada. Na verdade não é, porque é preciso também falar sobre a virtude teórica, mas o que ele acha é que a virtude em termos reais e concretos só se manifesta nos atos virtuosos.
e que são os atos virtuosos que fazem com que você tenha a virtude moral, e não a capacidade de debatê-los. Por quê? Porque as virtudes morais não são a mesma coisa que virtudes intelectuais. Para um filósofo, a incapacidade de falar as virtudes é um grande mal e um grande defeito, porque as virtudes intelectuais dependem de você ser capaz de compreender, de fato, aquilo com a linguagem analítica. Agora, para o âmbito das virtudes morais, que é o âmbito com o que ele está lidando nesse livro, até agora, não é? É isso, até agora. As virtudes morais só existem na medida em que elas são atos, mas elas não têm nenhuma importância especulativa. Entenderam isso? É a mesma coisa que eu expliquei quando eu expliquei a diferença de exoterismo e de esoterismo. Então, para uma pessoa, para qualquer pessoa, o processo de salvação não depende de especulações metafísicas, mas depende só de você obedecer à regra, à lei, a Sharia, né? Que no fundo os três são uma espécie de Sharia, no fundo. Mas é preciso separar as duas coisas, porque há virtudes intelectuais, intelectivas, e há virtudes de natureza moral, que é o que ele está falando agora. Ok? Continuamos, por favor? A seguir temos que tratar da definição formal da virtude. Pronto, agora né, o espertinho acabou de dizer que não é para fazer isso, vai fazer. Entendeu? O que é uma definição formal? Agora ele vai dizer, vai tentar, usando o próprio método de análise, vai estabelecer no mérito da palavra virtude. Mas veja, ele está fazendo isso porque ele é filósofo. Entenderam? Então, não há modo de você escrever um livro de virtudes morais sem falar de virtudes intelectuais, sem usar instrumentos intelectuais. Mas ele está dizendo para a gente não fazer. Mas ele é filósofo, ele não é para ele que está escrevendo o livro. Ele está dizendo para nós sermos mais virtuosos. Mas ele, para nos ensinar isso, agora vai botar de volta aqui o chapéu de filósofo, né? Vamos ver. O estado de alma é ou uma paixão, uma capacidade ou uma disposição, de modo que a virtude tem que ser uma dessas três coisas. Pronto, isso aqui é definição, isso é psicologia aristotélica, né? Então, dentro das descobertas psicológicas, dentro do modelo psicológico aristotélico, diz que, olha, o estado de alma, a alma é psique, né? Então, o estado mental, né, ou da alma, ou é uma paixão, entendo por paixão, emoção, tá? Ou é uma capacidade, que é uma faculdade, né, alguma coisa capaz de fazer, ou uma disposição, tá? E ele vai já explicar a diferença entre capacidade e disposição. Então, portanto, não fiquem nervosos. Vamos lá. Em si, a capacidade é uma coisa genérica e a disposição é alguma coisa associada à intensidade. Então, enquanto a capacidade trata apenas de uma qualidade, por exemplo, a qualidade de se enfurecer, não é uma qualidade psicológica? A qualidade de se encantar, a qualidade de apiedar-se. A disposição implica em saber quanto é que nós somos capazes de nos apiedarmos. Compreenderam isso? Tá? É isso que ele vai nos dizer. Por paixão, quer dizer desejo, ira, medo, confiança, inveja, júbilo, amizade, ódio, saudade, ciúme. São todas emoções, né? Todas emoções. Zelo, bem como zeloma, não tem a rigor o peso pejorativo da nossa ideia de ciúme, embora inclua a ideia de estar ocioso de, zelar por. Trata-se mormente do sentido de rivalização, para que o nosso termo e conceito de emulação se expressaria mais propriamente. Em vez de ciúme, chamar de emulação, porque ele está aqui entrando no método da tradução que ele não fez, né? Compaixão, e geralmente aqueles estados de consciência ou sentimentos que são acompanhados por prazer ou dor. As capacidades são as faculdades... Desculpe, só um minutinho, aqui é bom não perder um ponto, né? Aí vocês percebem que o prazer e a dor, qualquer estado associado ao prazer e à dor, são essencialmente quantitativos. Não é isso? Então, quando você vê o Brasil tentando fazer uma civilização com base nos prazeres
das sensações, que é o projeto brasileiro civilizatório, é essa coisa de carnaval, de samba, né? Ou seja, os brasileiros só se emocionam com coisas assim. Eu me lembro lá em Fascinar o Céu, né, naquele programa lá, eu fiz lá dezenas de palestras lá para aqueles professores. A coisa mais difícil do mundo era conseguir que aqueles professores ficassem 2 horas prestando atenção numa argumentação. Aí quando chegava de noite, tinha lá um boteco chamado Barba Azul, né, uma mistura de bar com dancing hall, assim, né, e no Barba Azul, então, enchia, né, com aquelas professoras, e aí faziam aquele negócio de boquinha na garrafa. Então você via que o contraste estúpido que havia entre aquela fascinação por aquela situação, aqueles olhos brilhando e aquela... É como se passar a tarde lá ouvindo alguém falar. Certamente que eu não estou considerando a possibilidade de eu ser chato, né? Também tem isso, né? Posso estar criando aqui uma espécie de auto-engano terrível, né? Vocês não pensaram, não falaram, mas pensaram nisso. Mas havia um contraste incrível entre aquela situação absolutamente artificial e dificílima, um sofrimento de ficar 2 horas prestando atenção numa ideia, e uma espontaneidade encantadora que elas tinham, elas se transformavam em outras pessoas. Então, o Brasil a proposição brasileira de civilizatória é essa, é de produzir uma sociedade baseada em prazeres, em deleites sensuais. E é por isso que aqui você tem essa epidermia, né? O negócio do calor, o negócio do carnaval, o negócio da praia. E o problema dessa proposição é que ela é civilizatoriamente impossível, porque a civilização depende de entidades qualitativas e não de entidades quantitativas. Se você não produz uma civilização baseada em quantidade, porque a quantidade, ela é a diferença entre o prazer e a dor, como aqui Tales Scott nos dizendo, depende exclusivamente da intensidade. E você vai do prazer para a dor em segundos. Quem duvida disso, tente comer 38 quindins para saber se não é assim. Quer dizer, onde é que está o prazer em comer quindins? Está em comer poucos, né? Porque mesmo que você goste muito de quindins, você não vai aguentar depois do 7º, 8º. Não é? Tá? A mesma coisa, eu sou um dos organizadores da Baratona de Curitiba. E a gente tem lá a Baratona, que uma vez por ano vai em 10 bares beber 30 chopp. Pouquíssimas pessoas conseguem chegar nesse grau de sofisticação. O lema da Baratona é: não me lembro, mas participei. Então, o negócio da quantidade, os prazeres, e que esse prazer e dor é muito pequeno. É ridiculamente pequeno. Pois não. Eu estava até dizendo agora esses dias um jornalista. Pensei que você ia fazer uma pergunta sobre a Baratona. Quando que é? Quando que é a próxima? Onde que é? Não, o jornalista estava dizendo, assim, criticando a educação, dizendo que o problema da educação é que as aulas não são prazerosas. E por causa disso, a educação vai mal. Porque as pessoas deveriam dar aulas mais prazerosas, porque daí os alunos conseguiriam compreender melhor e ter o melhor. Sabe quem é o autor disso? É esse fulano aqui, ó, chamado Comênius. Esse sujeito aqui, no Renascimento, esse Jan Amos Comênius, que é acho que é tcheco, alguma coisa. Esse nome é em latim, né? Tem um nome eslavo. Esse sujeito escreveu isso que você está dizendo, exatamente assim. Quer dizer, ele acha assim: eu inventei um método da aula ser prazerosa, envolver todo mundo. Esta concepção de educação nesse sentido, que tenta se implantar há 500 anos, é o maior fracasso que você possa imaginar, né? Porque... Pois é, mas isso é verdade, né? Mas o que o menos quer é que seja uma aula agradável, tanto para professores quanto para alunos. Então, o problema disso aí é que tudo isso que se pensou em pedagogia desde Comênius para cá, fez a destruição da possibilidade de educação e colocou no lugar um monstrengo chamado ensino.
E ensino é a única coisa de que se fala, na verdade, na prática. Então, por exemplo, o ensino é um negócio tão fracassado, que você pega o Brasil, em que a gente sequestra as crianças 5 horas por dia das suas casas durante 8 anos, gasta 1/4 do orçamento público para isso, e passados os 8 anos, é todo mundo burro. Ninguém sabe ler. Então, não sou eu que estou dizendo, é só pegar os jornais, está todo dia dizendo que as crianças de 8ª série sabem quantas de 4, quanto deveriam saber. Então, o resultado, os frutos desta árvore são muito ruins, muito ruins, porque o problema da escola é que ela não é um processo de quantidade. Tudo que tem a ver com prazer é um conceito de quantidade. Tá? O prazer e a dor são apenas graduações quantitativas. Então, o problema do aprendizado, da educação verdadeira, é que ela não lida com quantidade, lida com qualidade, lida com a virtude que é qualitativa em si. No entanto, não é toda vez que você está pensando na quantidade, você só está desvirtuando da virtude, porque, no fundo, ele vai explicar em seguida, a virtude é aquilo que está no meio dos dois exageros que estão nas pontas. Então, a visão da escola como... Não estou dizendo para ter uma aula chata e suportável, estou dizendo que não é esse o objetivo da escola. A escola não foi feita para divertir ninguém, a escola foi feita para ensinar determinadas qualidades. O abandono da ideia da qualidade, que era uma ideia predominante na Idade Média, com a ideia das artes liberais, o trivium e o quadrivium, e pela substituição disso por uma experiência agradável, destruiu completamente a possibilidade de educação. Quem é que destruiu? Esse cavaleiro aqui, ó. Esse livro aqui é escrito por esse Plevaux, que é um sujeito que gosta do Comênios. Então, eu peguei logo esse livro aqui, que é de um adepto, porque o Comênios é desconhecido, ninguém sabe que ele existe. Mas esse homem aqui é o padroeiro da educação moderna, e é ele, tanto é que a Unesco dá o seu maior prêmio esse nome, Medalha Comênios. Tá? Esse Comênios aqui, que é o inventor dessa proposição. É profundamente anti-aristotélica, não é isso? É profundamente anti-aristotélica. Mas continuamos. Capacidades são as faculdades em função das quais se pode afirmar de nós que somos suscetíveis às paixões, por exemplo, sermos capazes de sentir ira, dor ou compaixão. Dor. Embora Beck registre Luc Sinai, helenistas como Rousseau e Hakan indicam ou sugerem o Betnai, o que acolhemos por uma questão de coerência interna do texto, já que para Aristóteles a dor não é propriamente uma paixão, mas sim o medo. Phobos, o Betnai, phobos, medo. Não é isso? Quer dizer, aí o conceito, essas palavras gregas, todas elas têm uma complexidade de sentidos que a tradução resolve mal, porque escrever quando tem que explicar melhor. Muito bem. Então, na verdade, essa dor aqui seria mais medo, se fosse traduzir, digamos assim, mais preocupado com o sentido verdadeiro do que a aparência da palavra. Então, ele acabou de dizer que capacidades são as faculdades em função das quais se pode afirmar que nós somos sensíveis. Então, a pessoa que não tem capacidade de apreciar uma ordem estética, uma obra de arte, não pode, jamais iria poder usufruir de uma obra de arte. Nós temos várias capacidades. Nós somos, olha, o que nós somos? Nós somos quem somos. Qual é a ideia central aqui? Nós somos quem somos. Aquele debate existencialista, sartriniano, não foi dar uma idiotice, porque assim, você não é aquilo que você pensa que você é, e nem você pensa que é o que é. Não é assim. Nós somos quem somos. Como dentro daquilo que nós somos, há várias potências. Uma dessas potências está em fazer perguntas assim: quem sou eu? Não é isso? Então, nós só podemos fazer perguntas sobre quem nós somos porque naquilo que nós somos, esta potência está incluída. Certo? Não parece completamente defensável essa ideia? Bom, mas o fato de que eu posso fazer perguntas sobre quem eu sou, não significa que eu saiba encontrar as respostas certas.
Pode ser que eu descubra isso em parte, pode ser que eu me equivoque completamente. O geneticista que acha que ele é uma somatória de genes, 93% é parecido com uma centopeia, talvez esteja dizendo a si próprio que ele é 93% centopeia e 7% jumento. Não é? Que é o que é quem afirma uma coisa dessa. Muito bem, né? Seguramente. Né? Então, o fato de que eu sou capaz de perguntar quem eu sou, não significa que eu vá descobrir quem eu sou. Mas mesmo que eu descubra uma explicação errada sobre aquilo que eu sou, eu não me transformo numa coisa diferente do que eu sou por causa disso. Não é isso? Então, essa é a miséria do conhecimento humano. Porque mesmo que eu não saiba quem eu sou, porque eu não sei responder a pergunta, embora tenha a potência de fazê-la, porque eu tenho a potência de fazer a pergunta, mas eu não tenho a potência de achar a resposta. Porque se eu tivesse a potência de achar as respostas todas, eu seria Deus e não seria ser humano. Então nós não temos a potência do conhecimento total, temos a potência de um certo conhecimento. E o fato de que eu descubro o que eu sou de modo imperfeito, não me transforma numa outra pessoa, numa outra coisa. Quer dizer, eu não me transformo numa torradeira, porque eu acho que sou uma torradeira. Não é isso? Quer dizer, na hora que eu concluo que eu sou uma torradeira, por essa ou aquela razão, sempre tem um maluco que é capaz de concluir uma coisa dessa. Né? Então, na hora que eu concluo isso, eu não me transformei numa torradeira. O fato de eu ser maluco não me transforma fisicamente numa outra coisa que eu malucamente penso que sou. Não parece uma coisa completamente simples? Pois esse raciocínio é um mistério no mundo contemporâneo. Olha, de modo geral, a maior parte dos filósofos, das pessoas de são capazes de fazer esse raciocínio. Né? Que é, no fundo, o que ele está dizendo aqui. Quer dizer, eu tenho o que caracteriza o ser humano, o qualquer ser, é um conjunto de potências. E todo conjunto, tudo que tem potência tem necessariamente limitação. Então, de vez em quando eu ouço assim reclamações, por que Deus não tira o mal do mundo? Bom, mas óbvio, ele não pode tirar o mal do mundo de jeito nenhum, porque Deus pode tirar esse ou aquele mal. Ele pode escolher um mal que o esteja incomodando e tirar esse ou aquele. Mas Deus não pode tirar o mal inteiro, porque na hora em que o mundo não tiver mal nenhum, o mundo é igual a Deus. Portanto, o mundo que não tivesse mal nenhum é um mundo que se dissolveria automaticamente. Nós queremos que o nosso mundo dissolva? Não, então é melhor não ficar torcendo para o mundo não ter mal nenhum. Porque Deus não pode, por questões lógicas, está proibido, impedido de tirar o mal do mundo. Porque tirar o mal do mundo equivale a destruir o próprio mundo. Porque se o mundo não é Deus, ele necessariamente tem de ser imperfeito. E esse é o problema, é a explicação para você compreender. O nome dessa parte da filosofia é teodiceia. Porque os descrentes dizem assim, pô, mas espera um pouquinho, que conversa é essa de que Deus é como é? Espera aí um pouquinho. Se o mundo tem mal. Se Deus pode tirar o mal do mundo e não tira, é porque Deus é mau, é sádico. E se Deus pode quer tirar o mal do mundo, então ele é bom, mas não pode, então Deus não é Deus. Compreenderam esse dilema? Esse é o dilema clássico de quem quer provar a inexistência de Deus, dizendo que ou Deus é mau ou Deus não é Deus, é só um sujeito esforçado. Entendeu? No entanto, como é que você resolve esse dilema? Como é que você resolve esse dilema? Bom, se ele não pode nem quer, então aí já é um burro malvado. Entendeu? Aí já é outra coisa. Tá? Mas, entendeu? As três opções possíveis são inviáveis. Eu não posso defender nenhuma das três. Eu não posso defender que Deus quer e não pode. Eu não posso defender que Deus pode e não quer. E não posso defender que não quer e não pode ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho que levar em conta que a natureza da criação foi estabelecida com toda a potência que Deus tem de fazer o que quiser.
Quando ele faz um mundo, ele não pode fazer um mundo igual a ele, porque ele já é o mundo, ele não pode criar um mundo que é infinito, igual a ele, um mundo perfeito, infinito, porque esse mundo já é o mundo que ele existe. Então, para que ele possa criar um mundo que não é ele próprio, ou seja, um mundo que possa contrastar com ele, necessariamente o mundo que ele tem que criar tem que ser um mundo inferior e imperfeito. Não há saída para Deus está prisioneiro dessa regra lógica. Compreenderam que essa não é alguma coisa que ele pode escolher? Porque se o mundo que ele criou fosse perfeito como ele não seria o mundo, seria Deus, e seria, então não existiria mais. Para que esse mundo possa existir, olha pessoal, olha só, olha que conclusão importante. Para que esse mundo possa existir, ele tem de ter algum aspecto mal. Senão ele não pode existir de modo nenhum. O preço para que o mundo possa existir é a sua imperfeição. Porque se o mundo fosse perfeito, ele não se descolaria de Deus, ele não sairia da esfera de Deus. Portanto, não é para ficar reclamando, é muito pelo contrário, para dar graças a Deus, porque se o mundo deixasse de ser mal por um segundo que fosse, ele desapareceria automaticamente. Viu só? A gente vai sair hoje contente com as imperfeições do mundo, pelo menos isso. O quê? Eu sou o contrário da Poliana. Eu acho que as imperfeições, a Poliana acha que o mundo é ótimo e muito bom. Não, eu estou dizendo não, que é horroroso, que é péssimo. Mas que isso é alguma coisa que tem que ser assim. A Poliana não, a Poliana é aquela mocinha, né? Chatinha, né? Não sei, hoje ninguém mais é a Poliana, né? Ninguém mais lê. Hoje as moças estão lendo Bruna Surfistinha. Então, em vez de ler a Poliana moça, estão lendo a Bruna Surfistinha jovem. Né? Não é assim que mudou? Acho que essa foi a mudança de literatura. Vai, bom, vamos. Continuando, vamos lá. As disposições são os estados de caráter formados devido aos quais nos encontramos bem ou mal dispostos em relação às paixões. Por exemplo, estamos mal dispostos para a ira se estivermos predispostos a nos enraivecer com demasiada violência, ou sem violência suficiente. Estamos bem dispostos para a ira se habitualmente sentimos uma raiva moderada, analogamente com respeito às outras paixões. Ou seja, as disposições lidam com as intensidades, tá? Com as intensidades. Enquanto que as capacidades lidam qualitativamente com a potência. Então é isso que ele está contando para nós aqui. Vai ficar claríssimo na sequência. Ora, as virtudes e os vícios não são paixões porque não somos classificados de bons ou maus com base em nossas paixões. Mas assim somos classificados com base em nossas virtudes e nossos vícios. Ou seja, ter a paixão não é absolutamente anormal. O problema é saber como é que você lida com isso, né? Com que intensidade você lida, quanto você as controla. Então, a virtude está não na paixão em si, mas no modo como se lida com ela. Portanto, está na disposição. É a disposição, em última análise, que te dá a ideia do mérito, né? Vamos ver como é que se explica. Tampouco somos louvados ou censurados por nossas paixões. Um homem não é louvado por estar amedrontado ou irado, nem é censurado simplesmente por estar irado, mas por estar irado de uma certa maneira, embora sejamos louvados por nossas virtudes e vícios. Ademais, não nos sentimos zangados ou amedrontados por escolha, ao passo que as virtudes são certas formas de escolha, ou, de um modo ou outro, envolvem escolha. Além disso, dizem dentro de nós que somos movidos pelas paixões, enquanto, no que toca às virtudes e vícios, não dizem em relação a nós que somos movidos, mas que estamos dispostos de um certo modo. E as mesmas considerações também provam que as virtudes e os vícios não são capacitados, uma vez que não dizem de nós que somos bons ou maus, ou somos louvados ou censurados, simplesmente em razão de nossa capacidade para a paixão.
É certo que possuímos certas capacidades por natureza, mas não nascemos bons ou maus por natureza, ao que, entretanto, nos referimos anteriormente. Eu já tinha dito isso, né? Tudo bem. Se então as virtudes não são nem paixões, nem capacidades, tudo o que resta é que devam ser disposições, com o que estabelecemos o que é a virtude em termos de seu gênero. Pronto, e aqui ele acabou de fechar o raciocínio. Olha como isso ficou redondo. É assim. Paixão, por exemplo, é o ciúme. Ter ciúme é uma coisa natural. Todo mundo pode ter ciúmes, porque na nossa estrutura ontológica, na nossa existência, há a capacidade do ciúme. Não é isso? Então, o ciúme é a paixão. A capacidade é alguma coisa que há em nós que permite que nós sejamos ciumentos. Mas isso tudo não tem nada a ver com virtude. Isso são, digamos, dados da estrutura humana. Onde é que está a virtude? A virtude é você não ser um ciumento maluco, não ficar perseguindo a outra pessoa, não ficar... essas coisas que as mulheres fazem. Né? Entendeu? Quer dizer, a virtude está em saber lidar com o ciúme. Entendeu o que ele acabou de dizer? Né? Não parece completamente defensável isso, né? Quer dizer, a paixão é o determinado tipo de emoção. Ela é natural. Nós a temos mais ou menos porque somos seres humanos, porque temos capacidade para tê-la. Não é isso? Tá? E onde é que tem virtude? A virtude está não em ter a paixão ou não, não em ter capacidade ou não, mas lidar com a paixão na hora que ela vem. Por exemplo, a ira. A ira é uma paixão humana. Todo mundo é capaz de ira. Mesmo as pessoas mais pacíficas são capazes de ira. Não é isso? No entanto, a virtude humana não está em tê-la ou poder tê-la. Ou a virtude humana está em, ao se defrontar com ela, lidar com ela da melhor maneira possível. Por isso é que as virtudes dependem essencialmente de intensidade, porque ele está, na verdade, tentando dissecar a palavra virtude. E para poder provar sua tese sobre o que é virtude, ele precisa dizer que você, no fundo, só administra a intensidade em que aquela coisa acontece. É isso que ele está dizendo aqui, o que ele vai chamar de justo meio, né, de ponto mediano. Vamos ver em seguida como agora fica completamente claro. Agaeton, por favor. Mas não é suficiente meramente definir a virtude genericamente como uma disposição. É necessário que digamos também que espécie de disposição é ela. É imperioso, então, estabelecer como premissa que toda virtude exerce um efeito duplo sobre a coisa a qual pertence. Não torna apenas a própria coisa boa, como também faz com que ela desempenhe sua função bem. Por exemplo, o efeito da virtude, excelente, no olho, consiste em que o olho seja bom e funcione bem, visto que ter bons olhos significa ter boa visão. De modo semelhante, a virtude, excelência, no cavalo, faz dele um bom cavalo, e também bom no galopar, no carregar o cavaleiro e no enfrentar o inimigo. Se isso, por consequinte, se revela verdadeiro com respeito a todas as coisas, a virtude, excelente, um ser humano será a disposição que o torna um bom ser humano, e também o fará desempenhar sua função bem. Já indicamos o significado disso. Porém, mais luz será arrojada à matéria se examinarmos o que constitui a natureza específica da virtude. Então, sem ação não há virtude. Está aqui retomando aquele tema lá de crítica ao platonismo, né? Ora, de tudo que é contínuo e divisível, é possível tomar a parte maior ou a menor, ou uma parte igual a essas partes podem ser maiores, menores e iguais, seja relativamente à própria coisa ou relativamente a nós. A parte igual sendo uma mediania entre o excesso e a deficiência. Então, eu posso dividir uma régua em dois pedaços iguais, um pedaço maior, outro menor, em vários pedacinhos de um certo tamanho que somados são maiores do que o outro conjunto de pedacinhos, enfim. Então, o que ele está dizendo é que você pode conseguir dividir no meio. Então, ele vai insistir na ideia do justo meio, tá? Vamos lá.
Por mediania da coisa, quero dizer um ponto equidistante dos dois extremos, o que é exatamente o mesmo para todos os seres humanos. Pela mediania relativa a nós, entendo aquela quantidade que não é nem excessivamente grande, nem excessivamente pequena, o que não é exatamente o mesmo para todos os seres humanos. Quanto é que é bom cerveja? Tomar cerveja. Para a média das pessoas pode ser 3 litros, sei lá, é muito, né? Mas, sei lá, uma garrafa de cerveja. Quanto é que é para um sujeito que é especialista em beber? Talvez 5 litros. Então, há uma média, que é uma média igual para todos os seres humanos, mas há uma média em relação a nós, ou seja, existe aí uma determinada medida, que é aquela que se aplica ao caso particular e não ao caso geral, tá? Que é o que ele vai explicar agora, tá? Dando um exemplo aqui de atletismo. Por exemplo, suponhamos que 10 seja muito e 2 pouco. Então tomaremos a mediania relativamente à coisa, se tomarmos 6, uma vez que 6 menos 2 é igual a 10 menos 6. Que 6 é a média aritmética de 10 e 2, né? Portanto, é a média, tá? Sendo esta mediania de acordo com a proporção aritmética, sendo que a mediania de acordo com a proporção aritmética. Mas não podemos chegar, por meio desse método, à mediania relativa a nós. Porque nós podemos achar que 6 não é bom. Aí vamos ver, talvez quando vai para um caso especial é diferente. Suponhamos que 10 libras de alimento seja uma grande porção para uma determinada pessoa, e 2 libras uma pequena porção. Disso não se conclui que um treinador prescreverá 6 libras, porque talvez mesmo isso será uma porção demasiado grande ou demasiado pequena para um atleta em particular que irá receber. A história mais engraçada disso é a história do leito de Procrusto. O Procrusto seria a história mitológica de Procrusto é maravilhosa. Seria na Grécia, então, havia lá um país, uma determinada localidade na Grécia, onde tinha lá 2 tipos de gente. Tinham sujeitos grandões e fortões e uns baixinhos fraquinhos. E aí, então, os fortões viviam dando cacete nos pequenininhos. Aí Deus, muito indignado com aquilo, mandou um fulano chamado Procrusto, que era um sujeito muito poderoso, era um gigante poderoso, só que ele era muito burro. Mandou resolver a situação, acabar com aquela injustiça. E o Procrusto chegou lá e viu aqueles 2 tipos de população, aí ele pegou, fez uma cama, portanto chama leito, né, por causa disso, e aí então ele pegava o seguinte, pegava os pequenininhos, ele botava na cama e tinha umas roldanas na cama, ele amarrava os braços e puxava até ficar do tamanho da cama. E aí pegava os grandões, põe na minha cama e cortava tudo que sobrava nas pontas. Aí ele com isso achava que estava fazendo justiça. Quando você olha para essa história, essa é a história do socialismo. A ideia que preside qualquer projeto socialista é essa ideia aí. É a ideia de que você fará uma média, que na verdade é apenas uma destruição da potência, porque é a destruição de todo mundo. Então é isso que ele está dizendo. Não adianta fazer como o Procrusto, que aí os deuses ficou mais furioso ainda, foi lá e mandou matar o Procrusto, para vocês saberem como acabou a história. Né? Há versões mais comuns dessa história que dizem que essa é a versão do Dumas, mas há versões mais comuns que dizem que o Procrusto não era mandado por Deus, era só um assaltante que fazia isso com todo mundo passado, e tinha um leito e ou esticava ou cortava conforme o tamanho da pessoa. Então essa história é essa que a história está nos contando aqui, que está errado fazer assim. Às vezes, se a média é 6, não dá para fazer todo mundo 6. Se a média é 1,70 m, não dá para você cortar os de 1,80 m e esticar uns de 1,50 m. Também não vai dar certo, tá? Continuando. Será uma porção excessivamente pequena para Milo, famoso ditador grego, mas uma porção excessivamente grande para um homem que está começando a praticar atletismo. Algo semelhante acontece com a quantidade de exercício preparatório a ser feito para a corrida ou a luta. Assim, igualmente, o mestre de qualquer arte
Evita o excesso e a deficiência, procurando e adotando o ponto mediano, a mediania, quer dizer, não da coisa ou objeto, mas relativa a nós. Se, portanto, a maneira na qual toda a arte ou ciência executa a sua tarefa é que, atendo a mediania e aplicando como padrão aos seus produtos, daí a observação corrente sobre uma perfeita obra de arte, da qual nada se pode tirar, nem nada a ela adicionar, significando que o excesso e a deficiência destrói a perfeição, ao passo que a adoção da mediania a preserva. E então, como dissemos, bons artesãos e profissionais observam a mediania quando trabalham. E se a virtude, como a natureza, é mais exata e melhor do que qualquer forma de arte, se cumprirá que a virtude que tem a qualidade de visar a mediania. Tá certo, pessoal? Tá vendo o que ele fez? Ele foi nos conduzindo para definir o que é a virtude. A virtude está no meio de dois extremos errados. É isso que ele vai tentar agora em diante nos provar. Mas isso só vale para a virtude moral, tá? Porque a virtude intelectual não é assim. Saber alguma coisa não é assim. A virtude intelectual não se aplica a esse conceito. Porque a virtude intelectual não é uma virtude quantitativa. A virtude é quantitativa, mas a virtude intelectual não é assim. Tá? Então, na virtude intelectual há um processo de acumulação e não de criação do meio. Então, ele vai explicar depois, daqui umas 2 aulas aí, vai explicar melhor a virtude intelectual. Mas, essencialmente, são diferentes, tá? Pois não, Jorge? Só uma reflexão. Ele prega, vamos dizer assim, acho que a mediania das coisas é o objetivo. Isso, a gente tem que comer tanto a comida, não a comida que seria entregue para o Mike Tyson comer, depois da luta, e nem um prato que foi feito por Nelson Ned. Sim. Essa é a ideia, tá? A própria, vamos dizer, exercício da civilização, ele instiga a competição. O melhor aluno, é o melhor atleta, é o primeiro disso, o primeiro daquilo. Em tudo que se faz, existe a competição. Que é um contrassenso com isso. Quer dizer que às vezes o extremo pode ser melhor do que a média? Não, estou dizendo que a civilização não se comporta dessa maneira. Tudo que tem a civilização é através da competição. Não, mas a civilização... O exemplo que se tem de comportamento. Não, mas é que o problema da competição, a gente tem que entender melhor o que é a competição, né? Porque, na verdade, ele está falando apenas das virtudes. Competição não é uma virtude. Competição é um estado de coisas, é uma modalidade existencial. É também duvidoso que ela exista por si própria. Hoje eu estou convencido que não existe competição. Então, tudo que existe nas coisas humanas são cooperações. Entre as cooperações, entre os módulos de cooperação, entre os tipos de cooperação, existe um tipo de aparente competição, que é aquela que existe, por exemplo, quando os caribus lutam para poder cobrir as fêmeas na primavera, para dar um exemplo romântico. Né? Então, aquela competição entre os caribus é um processo, na verdade, cooperativo, porque é a maneira pela qual você melhora a qualidade genética do rebanho. Então, isso que nós chamamos de competição, por exemplo, empresarial, é alguma coisa que melhora a vida do consumidor. No fundo, é um processo cooperativo. A competição é apenas uma modalidade de cooperação. Ela não é alguma coisa que você possa contrapor à cooperação. Essa pergunta assim, cooperação, competição, é uma disposição, é um engano de concepção. Aí é que tem razão o Wittgenstein, né? O Wittgenstein, que é um filósofo que eu gosto muito pessoalmente, dizia que não existe problema filosófico nenhum. O que tem é confusão de linguagem. E, no fundo, não há problema filosófico. É claro que ele está errado, porque, de fato, há problemas filosóficos, mas ele está certíssimo ao dizer isso, porque 90% dos debates filosóficos são apenas sujeitos confusos discutindo coisas diferentes. Então, a ideia de que cooperação e competição possam ser opostos é um engano, não é verdade, como também não é possível dizer que capitalismo e socialismo são opostos,
são coisas de outro gênero, são apenas confusões de linguagem. É por isso que um treinamento filosófico verdadeiro ajuda a... O que Aristóteles faz? Ele não está aqui humildemente sempre dizendo assim, bom, vamos ver o que é virtude. Então, virtude é isso. Quer dizer, o processo de pensamento filosófico depende de se definir minimamente as palavras. Então, apenas estou dizendo isso porque o Jorge levantou esse ponto que eu achei que era oportuno até mencionar. Ele só está discutindo virtudes, por enquanto, virtudes. Tá? Então, vamos ver o que ele... Mais um pouquinho, Jorge, vai ficar clara a tua dúvida, se é que eu entendi bem. Tá? Vamos mais um pouquinho aqui. Eu me refiro à virtude moral, ou seja, a teoria da mediania não aplicável às virtudes intelectuais. Porque elas são de outra natureza, tá? Compreenderam? Porque as virtudes morais, elas são modulações de impulsos ligados à busca do prazer, por exemplo. Nesse ponto, Aristóteles é meio freudiano, assim. Né? Pensando bem, né? Entendeu? Como as virtudes morais são moderações de impulsos, então você tem sempre um meio termo entre o quê? Entre a deixar-se dominar pelo impulso, completamente, ou impedir que o impulso exista, de qualquer maneira. Que são duas maneiras completamente erradas de fazer. Por exemplo, se você ter raiva, você não pode viver sem alguma raiva, tem que ter. Ninguém pode viver sem a capacidade de indignação, tem que ter. No entanto, qual é o problema da raiva? É que eu não posso deixar a raiva me tornar um assassino, depois vou matar um sujeito que me fechou no trânsito. Isso não é uma boa razão para você matar ninguém. Então, né, embora até possa merecer, mas não é uma boa razão para matar ninguém. Então, você deixar-se dominar pela raiva é uma maneira errada de lidar com o assunto, e viver como uma criatura impassível que não tem raiva nenhuma, feito uma mosca, né? Não sei, acho que a mosca pode ter raiva, né, de alguém, sei lá, né? Uma ameba e tal, né? Não é isso? Ele também está errado. Então, o que é a quantidade de, digamos, raiva aqui como indignação? É alguma coisa no meio dessas duas coisas. Entenderam? Porque, no fundo, as virtudes morais são virtudes associadas à modulação e não são associadas a um saber absoluto, como é o saber intelectual. São coisas diferentes. Tá? Vamos entendendo aos pouquinhos, ninguém vai fazer essa confusão, não. Tá? Continuamos, por favor. Pois esta concerne as paixões e ações nas quais se pode dispor de excesso ou deficiência, ou da devida mediania. Por exemplo, alguém pode estar receoso ou confiante, sentir desejo, ira ou compaixão, e experimentar prazer e dor em geral, seja em excesso ou deficientemente. Em ambos os casos, indevidamente, ao passo que experimentar esses sentimentos na ocasião certa, oportunamente, em relação às pessoas certas, para o propósito certo e da maneira certa, corresponde a sentir a medida melhor dele, a qual é a quantidade média, sendo que a melhor medida, a quantidade é, evidentemente, a marca da virtude. E é por isso que o Hamlet diz que é preciso ser cruel para ser bom. Porque a crueldade pode ser usada de modo virtuoso dentro de determinadas circunstâncias e com certa intensidade. Isso eu aprendi na vida, né? Você tem, por exemplo, lá um funcionário que não é incapaz de atingir é muito melhor mandá-lo embora, mesmo que seja meio cruel, do que manter aquela pessoa prisioneira de uma mentira qualquer. Ela não jamais será capaz de fazer aquilo. Às vezes é assim que você aplica isso, não é? Às vezes a bondade é exatamente o contrário. É o Príncipe Mishkin, do Idiota, que é o próximo livro do nosso programa de expedições. O Príncipe Mishkin é a pessoa perfeita, é o ser humano ideal. No entanto, ele é a origem de uma tragédia. Porque às vezes você ser excessivamente bom pode ser a pior de todas as medidas que você possa fazer. É isso que ele está dizendo, que a virtude é uma modulação de uma determinada emoção. E que, portanto, as virtudes morais se ocorrem num aspecto de moderação. Não é? É mais ou menos isso. Tá?
Analogamente, pode haver excesso, deficiência e a devida mediania nas ações. Ora, paixões e ações são os objetos com os quais a virtude está envolvida. E nas paixões e ações, o excesso e a deficiência são erros, enquanto a medida mediana é louvada e constitui o êxito. E se acrescente que ser louvado e lograr o êxito são ambos marcos da virtude. A virtude, portanto, é um estado mediano, no sentido de que ela apta a avisar a mediania. Outro sim, o erro é multiforme, pois o mal é uma forma do limitado, como conjecturaram os pitagóricos, e o bem uma forma do limitado. Ao passo que o êxito somente é possível de uma única maneira, razão pela qual é fácil falhar e difícil ter êxito. Fácil errar o alvo e difícil acertá-lo. E com isso, contemplamos uma razão adicional do porquê o excesso e a deficiência são uma marca do vício, e a observância da mediania uma marca da virtude. Ou seja, simples é a bondade, múltipla a maldade. Verso do Eurípides dos Princípios. Porque a mediania é um ponto só no meio, mas os extremos podem ir para quantos lugares forem. Quer dizer, os extremos não têm limite, mas o bem tem limite. A mesma coisa acontece na prática com o problema da inteligência. A inteligência sempre tem um momento, né? A inteligência está sujeita à lei dos rendimentos decrescentes, que é uma lei econômica, né? Você, quando começa a correr, por exemplo, você sair correndo pela rua, a primeira quadra você faz em, sei lá, 40 segundos, a segunda em 50, a terceira em 1 minuto e meio, a quarta quadra enfim, aí eu já tenho que chamar a ambulância, mais ou menos, né? Mas, então, há um rendimento decrescente que acontece aí com a inteligência. A inteligência tem limite, mas a burrice não tem ponto de inflexão nenhum. É uma curva que pode ir diretamente para o infinito, né? Você sempre consegue ser mais burro do que você é hoje. Mas inteligente não. Inteligente é um negócio que tem um ponto que acaba. Você não consegue dar mais. É uma desgraça isso. É isso que ele está dizendo. Tá? Aplica-se o mesmo critério à burrice e à inteligência. Tinha um teatrólogo alemão chamado Rainer Müller, que era um sujeito muito mal criado, que dizia que o problema dos políticos é que 10 políticos reunidos conseguem ser mais burro do que um sozinho. Você reúne 10 e dá né, é uma burrice maior do que um só conseguiria sozinho. Diga, Mônica. Mesmo que a inteligência é limitada? Ela tem um limite, claro que sim. Você tem uma hora que você não consegue passar aquilo. A tua inteligência, porque veja como é que vamos definir inteligência, né? Você tem inteligência no sentido de capacidade de compreender a realidade, ela é profundamente limitada. Se a nossa inteligência fosse limitada, nós seríamos Deus, não seríamos homens. Então, onde é que a sua inteligência vai bater no teto? Ela vai bater no teto de todas as tensões inexplicáveis. Agora, na hora que você descobre que nós somos, ao mesmo tempo, seres extraordinariamente especiais, que somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus, e que nos disseram no cristianismo que nós não somos desse mundo, mas estamos nele, aí você se depara com o seu contrário, que é a ideia de que pubis est et ad pulverem revertere. Então, você ao mesmo tempo que nós somos um pouco de cinza, nós também somos anjos. Quando Platão diz que nós somos o intermediário entre os animais e os anjos, por exemplo. Como é que você decifra esse mistério? O problema central é que não dá para decifrar. E a primeira condição para alguém conseguir ter alguma espécie de pensamento filosófico na vida é aceitar que tudo flutua num mar de mistério. Se você não aceita isso, a pretensão de que tudo possa ser compreendido é uma pretensão gnóstica, uma pretensão não na verdade, a primeira coisa que é uma espécie de pecado de soberba, né? É um pecado intelectual de soberba.
porque, no fundo, o nosso poder de compreender é absolutamente limitado. Então, demorou 2000 anos para pessoas inteligentíssimas conseguirem estabelecer algumas interpretações sobre fenômenos místicos na igreja. No entanto, a capacidade da dupla Beto-Bot de dizer cretinices e bobagens sobre isso é infinita. Eles vão escrever um livro por ano o resto dos séculos. Sempre conseguirão dizer mais bobagem a respeito disso. Entenderam a diferença? É a mesma coisa que acontece aqui. A maneira certa de fazer é limitada, porque ela é como se fosse um ponto médio no meio de uma curva. No entanto, todos os outros pontos estão errados. Compreenderam? Eu tenho um ponto só que é o certo. Se um ponto só está certo, o que acontece com todos os outros? Estão errados. Alguns muito errados, os mais distantes daquele ponto, outros menos. Mas a realidade é que há mais possibilidade de errar do que de acertar. Não é assim. Por isso que sempre, quando o vestibular tinha aquelas respostas múltiplas, o sujeito que tirasse 0 tinha que ser aprovado com nota 10. Porque se o sujeito tirou 0, é porque ele sabia onde é que estavam as setas. Ele impediu, ele desviou. Pensando bem, né? É verdade, né? Claro, porque é óbvio. O sujeito que tira 0 no vestibular de múltipla escolha tem o mesmo mérito que tira 10. Né? Muito bem. Continuando. Seria um ato de grande sabedoria estabelecer isso. Tá? Se tirou 0, está aprovado com laudo. Tá? Continuando. A virtude é, então, uma disposição estabelecida que leva à escolha de ações ou paixões que consistem essencialmente na observância da mediania relativa a nós, sendo isso determinado pela razão, isto é, como o homem prudente o determinaria. Portanto, o que é, afinal de contas, a maior de todas, o que é a felicidade? É a atividade da alma segundo a razão. Lembra que ele definiu isso? Tá? A maior de todas as felicidades, quer dizer, aquela que é o objetivo da vida humana, é a atividade da alma segundo a razão. E é um estado mediano entre dois vícios, um constituído pelo excesso e outro constituído pela deficiência. Acresce-se que é um estado mediano no qual, enquanto os vícios carecem ou se excedem no que é certo, tanto nas paixões quanto nas ações, a virtude encontra e adota a mediania. Consequentemente, enquanto do prisma de sua substância e da definição que exprime o que é realmente sua essência, a virtude é uma observância da mediania, daquele da excelência e da exatidão, é um extremo. Todavia, nem toda ação ou paixão admite a observância de uma devida mediania. Tá vendo? Aí, então, tomar cuidado, isso aqui é importantíssimo, né? Nem toda a ação ou paixão é resultado de uma mediania. Algumas não admitem. Com efeito, a própria designação de algumas implica diretamente o mal, tais como a malevolência. Pode deixar a nota, não tem importância. A imprudência. É impudência. Impudência é a qualidade de quem não tem pudor, quer dizer, é quem é sem vergonha, sem desavergonhado. Uma pessoa que faz coisas sem se preocupar, né? Tem coragem de fazer coisas absurdas. A inveja. E entre as ações, o adultério, o roubo e o homicídio. Todas essas e outras ações e paixões semelhantes são condenáveis como sendo más em si mesmas. Não é o excesso ou a deficiência delas que condenamos. É impossível, portanto, agir corretamente ao praticá-las, estando nós necessariamente errados ao fazê-lo. Tampouco agir certo ou errado, no caso delas, depende de circunstâncias. Por exemplo, se alguém comete adultério com a mulher certa, no momento certo e da maneira certa, o mero cometimento é errado. Quer dizer, entendeu? O adultério não depende de circunstâncias. Por exemplo, a ira, né, depende de circunstâncias. Tanto é que às vezes é preciso ser cruel para ser bom. Mas o roubo não. Entendeu? O roubo, entendeu?
Porque não é isso? E como isso é verdade, está naquela piadinha que a mulher pegou o marido com a amante e perguntou assim, o que é isso? E ele falou, azar. Porque certamente é azar, né? Nesse sentido, né? No sentido de que não está certo, mas deu um azar, entendeu? Está errado, mas deu azar. Essa que é a ideia. Quer dizer, não adianta você defender essas coisas, não são relativizáveis. Né? Continuando. Poder-se-ia também supor que poderia haver uma devida mediania, excesso de eficiência em atos de injustiça, covardia ou desregramento, o que implicaria que alguém poderia contar com uma quantidade média de excesso e de eficiência, uma quantidade excessiva de excesso e uma quantidade deficiente de deficiência. Mas tal como não pode haver excesso e deficiência na temperança e na justiça, porque a mediania é, num certo sentido, um extremo, não pode haver qualquer observância da mediania, nem excesso, nem deficiência nos atos viciosos correspondentes mencionados acima, que, uma vez cometidos, estão errados. Diante disso, para que o formulemos em termos gerais, não há essa coisa de observar uma mediania em excesso ou deficiência, tampouco como em excesso ou carência na observância de uma mediania. Vamos lá, continuamos. Não devemos, contudo, nos satisfazermos com o exprimir dessa definição geral, devendo sim demonstrar que se aplica aos fatos particulares. No âmbito do discurso racional prático, embora os princípios universais tenham uma aplicação mais lasta ou uma aceitação maior, aqueles que cobrem uma parte particular têm um grau maior de verdade, uma vez que a conduta se relaciona com fatos particulares, estando nossas teorias obrigadas a se harmonizarem com elas. Tomemos esses fatos particulares, virtudes particulares do quadro descritivo. O quadro descritivo não tem, porque, na verdade, está na outra ética, eudêmica, tá? Que não. Então, aqui o que tem é o seguinte: foi feita aqui uma tentativa de reproduzir o quadro, para vocês guardarem aí nos documentos de vocês, né? Então, na outra ética tem um quadro. Então, aqui supõe-se que na aula Aristóteles tem de dizer, olha, então agora eu vou fazer isso que eu fiz com vocês nesse momento agora. Entendeu? Distribuir o quadro um quadro de referência. É isso que Aristóteles fez quando deu essa aula há 2.400 anos e que ficou registrado aqui. Então, isso que vocês vão ler agora está adaptado aqui. Quer dizer, aqui não está bem como está aqui, porque eu peguei as 3 fontes e fiz uma adaptação de linguagem, tá? Está aí, né? Então, vamos lá, tá? Então, se a gente olhar um pouquinho aqui para o quadro, olha só. O que é mansidão? Mansidão ou brandura. É a via média entre a iracúndia e a impassibilidade. Então, o sujeito que é brando, é aquele que não é nem muito bravo, portanto irado, e nem um banana, que é o impassível, que é o sujeito assim, mosca morta. O que é a coragem? A coragem é o meio termo entre a temeridade e a covardia. A temeridade é aquele sujeito que faz coisas despropositadas, né? Sai de peito aberto contra um exército gigantesco, e a covardia é aquele que fica escondido debaixo da cama. Então a coragem está no meio. A amistosidade, o que é? É a via média, portanto o ponto médio entre a adulação, quem é excessivamente amistoso é puxa-saco, né? E a misantropia, é o sujeito que detesta tanto os outros que não fala com ninguém. O que é a temperança? É o caminho entre a intemperança, ou seja, a glutonice, os exageros, né, em geral, e a insensibilidade, que é uma expressão que Aristóteles aqui está quase inventando, para aquela pessoa inapetente, para quem nada interessa, para quem não quer nada. O que é a justa indignação? É aquilo que está entre a inveja, ou seja, quando você está indignado porque você, no fundo, queria receber o mesmo benefício que o outro recebeu, por exemplo, você está indignado com alguém que ganhou o prêmio Nobel. Então,
Uma coisa de um lado tem a inveja e do outro lado o despeito, que é o dor de cotovelo. Então, essas duas coisas nos extremos, no meio você acha a justa indignação. Justiça é a via média entre o ganho excessivo e a perda excessiva. Isso é justiça. Aqui, justiça ele não vai falar muito por enquanto, sabe? Liberalidade. O que é liberalidade? Eu botei aqui a explicação para não ter confusão. Saber dispor de grandes valores. É a via média entre a prodigalidade, o pródigo é aquele que distribui dinheiro, e a avareza, aquele que na saída da boate dá uma pedra de gelo para o garçom tomar uísque. Assim, ó, eu preciso tomar uísque, dá uma pedra de gelo. Então, a magnificência é saber dispor de valores pequenos, é a média entre a ostentação, ou seja, uma pessoa que tem uma certa vulgaridade, e a mesquinhez, que é aquele sujeito que anda, né, com aquela mesquinhez, o sujeito que anda com o sapato com a boca aberta, assim, feito jacaré, porque não quer comprar outro. Tá? É desse jeito. Tá? Veracidade, é quando eu compro sapato novo. Quando começa a virar assim, dobrar, eu vou lá, entro na loja e saio com outro sapato novo. Veracidade é a via média entre a jactância, que é a jactância falar-se de si próprio, né? Quer dizer, jactar-se, alegar grandes obras, e a falsa modéstia. Ah, não, eu não sou nada, não, que é isso, não, foram vocês o público que interessa. A amabilidade é a via média entre a irascibilidade, ou seja, aquele que está sempre bravecido, e a apatia, que é aquela incapacidade de sentir qualquer coisa. A amabilidade no convívio social está entre a bufonaria, que é o sujeito chato que fica o tempo todo, né, como se fosse um bufão, querendo aparecer, e muito saliente, e o sujeito que é enfadonho, ou seja, aquele chato que ninguém convida para a festa, né, naturalmente. O recato está entre a impudência, ou seja, a excessiva manifestação pessoal, e o acanhamento. Quer dizer, o acanhamento já é um excesso de recato, né? E a magnanimidade, grandeza de alma, está entre a pretensão, do espírito que fica o tempo todo dizendo que é muito isso, muito aquilo, e a estreiteza de alma, que é uma espécie de pobreza pessoal. Aqui tem, portanto, 3 exemplos do que Aristóteles... Ele vai falar desses exemplos de seguida aqui agora. Talvez os nomes não sejam sempre os mesmos, tá? Porque eu adaptei um pouquinho. Mas, no fundo, é isso. Compreenderam o que é que ele chama de virtude? Tá? É isso que ele chama de virtude. Ficou bem claro, né? Virtude moral, porque também tem a virtude intelectual, que é muito diferente. Continuamos, então, Aberto. Vamos lá, por favor. Com respeito ao medo e à autoconfiança, a mediania é a coragem. O homem que se excede no temor não é designado por nenhum nome específico, sendo esse o caso de muitas virtudes e vícios. Aquele que se excede na autoconfiança é temerário. Aquele que se excede no medo e é deficiente em autoconfiança é covarde. Com respeito aos prazeres e dores, não todos eles, e num grau inferior com respeito às dores, a mediania é a temperança, o excesso, o desregramento. Indivíduos que sofrem de deficiência no gozo dos prazeres são raros e, consequentemente, também não foi atribuído um nome a esse caráter ou temperamento, embora o possamos chamar de insensível. É porque como a tendência aos prazeres é muito forte, é muito difícil achar alguém que não queira ter nenhum. Então ele tem dificuldade de dar esse nome, porque não há nome para isso. Então ele chama de insensível aquela pessoa que é incapaz de ouvir uma música, incapaz de experimentar um doce gostoso, incapaz de se interessar por um pôr de sol, uma pessoa assim, de uma apatia existencial, que é difícil de encontrar, porque no normal é que as pessoas se interessem por prazeres, tá? Então é um estado patológico muito específico aqui. No que tange a dar de ter dinheiro, a mediania é a generosidade, o excesso a prodigalidade e a deficiência a mesquinhez. Mas o indivíduo pródigo e o indivíduo mesquinho são excessivos e carentes de maneiras opostas entre si. O pródigo se excede no dar e é deficiente no obter, enquanto o mesquinho se excede no obter
e é deficiente no dar. Você não pode querer passar a vida ganhando todas e nem que passar a vida perdendo todas. Então tem que ter um ponto no meio. Senão não dá. Essa é a teoria moral de Aristóteles. Vocês aqui entendendo isso, entendem o resto do livro. Do ponto de vista moral, né? E depois virão as virtudes intelectuais, com diferença. De momento, escrevemos essas qualidades de modo delineado e breve, o que basta para o objetivo em pauta. Entretanto, serão definidos com mais precisão mais tarde. Há também outras disposições em relação ao dinheiro, a saber, o modo de observar a mediania que chamamos de magnificência, o indivíduo magnificente, não tem I, não magnificente é isso. É diferente do generoso, visto que lida com grandes somas, enquanto este último lida com pequenos. O excesso que chamamos de insipidez ou vulgaridade e a deficiência que chamamos de torpeza não são idênticas à generosidade e aos vícios que lhe correspondem, mas a forma em que diferem será tratada posteriormente. No tocante à honra e à desonra, a mediania é a grandeza de alma, o excesso, uma espécie de vaidade, como poderia ser denominada, e a deficiência, a pequenez de alma. E tal como dissemos, se a generosidade é conexa à magnificência, desta diferindo por estar vinculada a pequenas somas de dinheiro. Há também uma certa qualidade relacionada à grandeza de alma, no que diz respeito a grandes honras, ao passo que essa qualidade mesmo concede a pequenas honras, uma vez que é possível aspirar a honras menores da maneira certa, ou mais do que é certo pelo menos. Aquele que se excede nessas aspirações é chamado de ambicioso. Aquele que delas carece, não ambicioso. O caráter mediano, entretanto, não tem nome, sendo que as disposições desses indivíduos também carecem de nome, salvo pelo fato daquela do indivíduo ambicioso ser chamada de ambição. Consequentemente, as pessoas que se acham nos extremos reivindicam a posição mediana, e de fato, nós mesmos, às vezes, classificamos o indivíduo mediano de ambicioso, e às vezes de não ambicioso. Por vezes louvamos alguém por ser ambicioso, e por vezes por não ser ambicioso. Porque o fazemos é algo que será discutido mais tarde. Por ora, devemos classificar as virtudes e vícios restantes dentro da linha que estabelecemos. Ele está dizendo que algumas virtudes podem ser boas ou más, independentemente da situação. Ele não vai explicar isso agora, mais tarde ele explica, tá? Então tem uma voz de confiança aqui ao Aristóteles. Continuamos, vamos até o fim desse capítulozinho, até a página seguinte, pessoal. Vai tomar mais 10 minutos no máximo. Quanto à ira, também temos excesso, deficiência e mediania. Esses estados são virtualmente inominados, mas como chamamos uma pessoa de caráter mediano de branda, chamemos a mediania de brandura, enquanto no que respeita aos extremos, chamemos aquele que se excede de irascível e seu vício de irascibilidade, e aquele que é deficiente em ira de desalentado, não irascível, e a deficiência de desalento, não irascibilidade. Há também 3 outros modos de observar a mediania, que apresentam uma certa semelhança mútua, ainda que sejam diferentes. Todos os 3 têm a ver com a permuta de palavras e ações, mas diferem no fato de um dizer respeito à verdade do discurso e da conduta, enquanto os outros 2 dizem respeito à amenidade. Considerando-se esta em suas 2 modalidades, a amenidade presente no entretenimento social e a amenidade nos assuntos gerais da vida. Há 2 tipos de amenidade, tá? Devemos então também discutir essas qualidades, de modo a melhor definir que em todas as coisas a observância da mediania é louvável, enquanto os extremos não são nem corretos nem louváveis,
mas repreensíveis. A maioria dessas qualidades não tem nome, mas nesses bens, como nos demais casos, devemos nós mesmos procurar criar nome para elas, para efeitos de clareza e para aquilo que queremos dizer possa ser facilmente acompanhado. No que toca à verdade, o caráter mediano pode ser chamado de veraz, e a mediania veracidade. A veleidade ou afetação, sob a forma de exagero, é a ostentação, e aquele que a possui, o ostentador. Sob a forma de atenuação, autodepreciação, e aquele que a possui, autodepreciador. Essa é aquela regra que Sócrates inventou, de que a honestidade intelectual é você nunca alegar que sabe aquilo que você não sabe, mas também não se deve nunca alegar que você não sabe aquilo que você sabe. Entenderam? Que é que é a mesma coisa que está dizendo aqui. Então, o que é a honestidade intelectual? É o meio termo entre a alegação do que não se sabe e a não alegação daquilo que se sabe. Fez sentido, né? Tá? Uma regra que Sócrates estabeleceu. No que respeita à amenidade, entretenimento social, o caráter mediano é espirituoso e a disposição mediana, espirituosidade. O excesso é a bufonaria, e aquele que advém, o bufão. Enquanto que aquele que é deficiente pode ser chamado de rude e sua disposição poder. Numa festa é tão chato o sujeito que fica dando seu pé e é inconveniente e fica tentando dirigir a festa com bobagens, etc., quanto aquele com quem você não consegue trocar duas palavras. Então, quem é que é a espirituosidade? Aquele sujeito que está no meio termo entre essas duas coisas. Entre o chato prepotente, né, e o sujeito que é introvertido ao ponto de não poder conversar com você. No que se refere à amenidade geral na vida, o indivíduo que é amável da maneira apropriada é amistoso e a mediania é a amistosidade. Aquele que se excede, se não movido por interesse, é obsequioso. Se cai no excesso por interesse próprio, é um bajulador. Aquele que é deficiente em amenidade geral e desagradável em todos os assuntos da vida, pode ser classificado como uma pessoa hostil e mal-humorada. Então, na vida social, o que é excessivamente cortês, ou é um bajulador, ou é um obsequioso, aqui foi traduzido assim. Ou, do outro lado, é um sujeito hostil, mal-humorado. É o Alceste, o misantropo. Tipicamente é o misantropo. É isso. Há também modos de observar uma mediania na esfera das paixões em relação a elas, pois igualmente no domínio das paixões nos referimos a um indivíduo como moderado e a um outro como excessivo. Por exemplo, o homem acanhado, cujo recato o faz envergonhar-se com tudo, enquanto aquele que é deficiente em vergonha ou não tem vergonha com coisa alguma é desavergonhado, e o homem de caráter mediano, recatado. O recatado é o meio termo entre o desavergonhado total e o envergonhado total. Então, tem no meio, os dois têm alguma coisa que é o certo. Outro sim, a justa inclinação constitui a mediania entre a inveja e a malevolência. E essas qualidades concernem a dor e ao prazer experimentado diante da sorte dos próprios semelhantes. O indivíduo indignado com a justiça se desgosta com a boa sorte imerecida. O indivíduo invejoso ou ciumento vai além dele e se desgosta com toda a boa sorte dos outros, ao passo que o indivíduo malevolente é tão deficiente quanto a desgostar-se que realmente se regozija diante do infortúnio de outro. Essa é aquela explicação, porque quando você pergunta para o mineiro como é que estão as coisas, ele sempre responde mais ou menos. Porque se ele responder que vai bem, se ele responde que vai mal, o outro fica contente. E se ele disser que vai bem, o outro pede dinheiro emprestado. Entendeu? Por isso que em Minas, a regra número 1 é sempre dizer mais ou menos. Quando você pergunta para você se vai bem, mais ou menos.
por essa regra aqui, é uma regra aristotélica. Entendeu? Você vê como Aristóteles tem mais influência do que você imaginou, né? Foi mais longe do que você imaginou. Tá certo. Continuar. Haverá, contudo, oportunidade para analisar essas qualidades em outra parte. Não a do mineiro, tá? Outra. Depois dela, trataremos a justiça, distinguindo os seus dois tipos, já que ela encerra mais de um sentimento, um sentido, demonstrando de que forma cada um constitui um modo de observar a mediania. E de modo análogo, trataremos das virtudes lógicas. Pode ler embaixo ali, por favor. Lógico, Areton. ou seja, as virtudes intelectuais. O acréscimo entre as chaves é considerado inautêntico por certos helenistas, como Gramsci, que argumenta que em nenhuma outra parte da ética de Cômodo as virtudes intelectuais recebem essa denominação, além do que, para Aristóteles, a doutrina da mediania não se aplica às virtudes intelectuais, mas só às morais. O segundo argumento de Gramsci nos parece peremptório. Peremptório significa decisivo. Peremptório é a qualidade daquilo que é objetivamente e claramente declarado. Assim. E aí nós paramos aqui hoje, pessoal, não deu para terminar o capítulo inteiro, mas fomos quase até o fim. E aí nós começamos aí no nosso próximo encontro, desse ponto em que nós paramos aí e vamos em frente. Eu acho que o Aristóteles está sendo capaz de nos explicar isso, né? Você não tem essa impressão? Nós estamos aí realmente entendendo. Mas por causa da tradução, né? Parafraseada é mais fácil mesmo. Então é isso, né, pessoal? Daqui a 15 dias, pulamos mais uma semana. Nesse mesmo bate local, nós vamos continuar aí na nosso caminho aí na direção aí de compreender a ética de Cômodo. É isso? Então tá bom, até lá, né? Com a Viscondinata. Passou ali a Viscondinata, você, logo à esquerda, assim, tem uma livraria católica ali, do lado da livraria, uma igrejazinha pequena. Não tem como errar. Então, tranquilo? Mais ou menos, correndo bastante aí, um pouquinho. Eu queria ver sobre você, duas definições de competição e liberação e tal. Eu acho que alguns lugares que falam um pouco mais dessas diferenças. No meu livro tem um capítulo, Economia do Mar. No meu livro tem um capítulo, mas eu acho que você vai achar alguma coisa nos liberais, né? No Ludwig von Mises. Porque no fundo, é essa proposição liberal mais segura de todas. E isso que a gente chama de competição é alguma coisa que é necessária para melhorar o processo cooperativo. Porque a sociedade é necessariamente cooperativa. Não é impossível conceber uma sociedade competitiva. Não é. Como os marxistas precisam vender a ideia do conflito social como sendo a base da história, e aí é que se criou essa ideia de competição, tal como alguns... Na verdade, ela é um motivador do mesmo modo que os caribus lutam entre si pela sêmen, os fabricantes não sei o que lutam entre si pelo ciência. Quem ganha? O ciência. Porque se você não tiver isso, o que você tem? Você tem uma economia absolutamente incompetente. É muito melhor ter a General Motors e a Ford do que ter a General Everything. Porque a General Everything faz uma merda gigantesca, põe um preço que quer que empurra, que não pode nem reclamar. Então,